E essa eleição, nesse turno, está longe de estar definida. Vamos lá ver por quê. Eu vou aqui mostrar para vocês duas coisas que estão escondendo. Número 1 é que sim, pesquisas erram. E eu vou mostrar estatisticamente por que isso acontece. Número 2, que nesse momento não existe mais nenhuma possibilidade de vitória no primeiro turno de Lula. Na verdade, provavelmente, nesse momento, Bolsonaro já está empatado com Lula. Há dois problemas metodológicos principais com parte das pesquisas atuais. O primeiro é o erro da amostra, o segundo erro na forma de coleta de dados. Então, número 1, meu amigo Tico, você outro dia aí disse que duvidar das pesquisas é terraplanismo estatístico. Eu vou mostrar para você que quem tem de estatística sabe que pesquisas podem errar. Mais do que isso, quem tem de estatística tem certeza que as pesquisas estão erradas quando duas pesquisas dão resultados diferentes para além da margem de erro. Significa que pelo menos uma dessas pesquisas necessariamente está errada e provavelmente as duas estão erradas, porque a estatística não é uma ciência exata como a gente acredita. O tratamento estatístico dos dados é exato, mas a coleta dos dados e a escolha do instrumento para coletar e do perfil dos dados que você vai coletar, a escolha da sua amostra não é uma ciência exata. Tem uma distorção que dá bem para medir como vai dar na pesquisa, é o problema da abstenção. Quando você faz uma pesquisa de rua, você está pegando as pessoas que estão na rua trabalhando e não necessariamente vão sair de casa para votar no dia da eleição. Isso provoca grandes alterações em relação ao resultado final, que a gente viu aqui no Datafolha e vê em todos os anos, porque não é o mesmo perfil da pessoa que está mobilizada para sair de casa para votar. Os institutos de pesquisa estão todos errando no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum você perguntar por que a eleição é facultativa. A primeira pergunta do questionário é, você vai votar no dia da eleição? Você faz a pesquisa só com os que pretendem ir votar. Aqui no Brasil não é assim. Você não pergunta isso, você faz com todo mundo. As pesquisas de rua que dão o Lula com uma vantagem maior para Bolsonaro, elas têm uma distorção muito grande que diz respeito a abstenção no processo eleitoral, que no Brasil é altíssima, esse ano deve atingir 1/4 dos eleitores brasileiros. A última pesquisa Poder Data fez uma avaliação dos problemas do voto facultativo. Ela perguntou para os seus entrevistados que se pretendia ir votar no dia da eleição. E olha que curioso, entre os que vão votar com certeza, Lula e Bolsonaro já estão praticamente empatados. E entre os que dizem que podem até ir votar, mas não com certeza, metade desses votam no Lula e o resto vota nos outros candidatos. Só 22% desses que podem ir votar, não sabem se vão votar, votam no Bolsonaro. Então, isso aqui, para uma abstenção que no ano retrasado da eleição presidencial foi 22%. No ano passado, 2022, ela foi a 25%. Com 4% dos brasileiros não vai votar. Se essa população predominantemente for lulista, como indica, como foram nas outras eleições, quem costuma a se abster de votar é a população DIE, de baixa renda, que é a única faixa na qual o Lula tem ganho hoje do Bolsonaro. O Lula está perdendo em todas as outras faixas. Então, nós estimamos aqui esse impacto possa ser de 4 pontos a menos para o Lula, 3 a mais para o Bolsonaro e 1 a mais para o Ciro, só na questão da abstenção. Se isso se repetir, 1/4 da população não ir votar, nós teremos uma quebra do voto do Lula muito maior que a questão evangélica e a questão católica. Ô Tico, para que a estatística revele o quadro aproximado da verdadeira opinião de uma população, a amostra precisa ser representativa dessa população, ela precisa ser bem escolhida. Ela precisa estar representando adequadamente setores que têm opiniões, por exemplo, muito diferentes. O que acontece no Datafolha e no IPEC é que há uma subrepresentação da população evangélica, porque eles estão comparando essa adequação da amostragem deles em cima do censo de 2010. E nós estamos em 2022, não fizemos censo em 2020, por isso os dados não são atualizados. No censo de 2010, vocês sabem, todo mundo sabe no Brasil, que a população evangélica tem crescido absurdamente. No censo de 2010, eles eram 22%, 22,2% da população. E é com essa baliza que eles estão fazendo a pesquisa, comparando a adequação da amostra que eles coletaram. No entanto, a contar com a trajetória exponencial de crescimento da população evangélica no Brasil, provavelmente, nesse momento, eles já estão em torno de 28%. Muitos especialistas estimam isso. Certamente, eles estão muito mais do que 22%, e os católicos muito menos do que 64,6%, que foi o que deu no censo passado. Por que eu acho que a pesquisa IPEC e a pesquisa Datafolha estão particularmente erradas em relação às outras
pesquisas. Não basta ser confiável, não basta só não fraudar. Há uma distorção muito grave de amostra no Datafolha. O que a gente tem hoje, e o IPEC e o Datafolha mostram? Na população evangélica, o Bolsonaro tem quase o dobro de votos do Lula. E na população católica, o Lula tem quase o dobro de votos do Bolsonaro. Se você adequa essa amostra para a população como ela é hoje, nós temos resultados muito diferentes. Aqui, se a proporção atual você fizesse em 28% da população, a vantagem na eleição devida só aos evangélicos do Bolsonaro em relação ao Lula seria de 6% e não 4,5%. E, da mesma maneira, o Lula, que tem a vantagem com os católicos, teria 1,5% a menos de vantagem total entre os católicos. Só essa diferença cairia a 3%, só na adequação do voto evangélico e católico, mesmo na pesquisa Datafolha. Na pesquisa BTG, a soma dos católicos mais evangélicos dá a Lula 32,16% dos votos totais e a Bolsonaro 27,9%. Mas se você considerar, mesmo dessa postagem do BTG, que deu só 5% de diferença de Bolsonaro para Lula, a amostra dos evangélicos em 34% e a dos católicos em 44% é exagerado. Mas se você considerar assim, o Bolsonaro já estaria na frente do Lula nessa pesquisa BTG só por considerar essa distorção do voto católico e evangélico. Estaria 30,01% Bolsonaro, 29,96% Lula. Estamos subestimando o voto evangélico, superestimando o católico e subestimando e não considerando o efeito da abstenção nas eleições. Existe uma outra tendência que mostra que vai ter segundo turno, ou seja, apesar de não se refletir nos índices de primeiro turno, tanto a BTG quanto o Datafolha mostram que a aceitação do Ciro está subindo e a proporção da disputa com ele, por exemplo, o Bolsonaro, tem subido. O Ciro tem aberto distância em relação ao Bolsonaro. Já o Lula tem diminuído a distância em relação ao Bolsonaro nas simulações de segundo turno, tanto do BTG quanto do Datafolha. Isso indica uma trajetória de queda do Lula e de subida do Ciro em relação a esse potencial de voto com o Bolsonaro. E vejam bem, o Ciro já tem o mesmo, está empatado na pesquisa BTG, por exemplo, tem a mesma distância do Bolsonaro, bota tanto distância do Bolsonaro no segundo turno quanto o Lula. Só que a distância do Lula para o Bolsonaro está caindo e a do Ciro para o Bolsonaro está subindo. Se o Lula arrancasse todo o voto que tende a mudar do Ciro hoje, isso não dava nem 1,5% para ele, não salva ele de disputar o segundo turno. Se ele conseguir superar a gente, ou o Bolsonaro conseguir superar a gente, sabe por quê, minha gente? Essa eleição não acabou. Existe uma coisa muito básica de 2014 para trás com o advento das redes, é que a campanha cada vez mais ficou instável e concentrada nos últimos dias das eleições. A gente sabe que 50% das pessoas decidem o voto na última semana e mais o resto de 10% decide no último dia em quem vai votar. Por isso essas alterações muito bruscas no cenário eleitoral e muita gente está enfastiada com essa polarização Bolsonaro e Lula, tá? É o voto escondido, é o voto oculto, é o voto envergonhado, porque as pessoas estão sendo perseguidas selvagemente pelo PT, muito mais que pelos bolsonaristas, estão sendo chamadas de fascistas, bolsonaristas, autoritárias, antidemocráticas, porque querem um futuro diferente para o país que aquele que o PT oferece, porque querem exercer seu direito democrático de votar no melhor candidato. Isso está assustando muito as pessoas. Vai ter uma onda na última semana e no último dia de voto, que não vai nem para Lula nem para Bolsonaro. E o que eu tenho a dizer para vocês, os militantes do Ciro, para os eleitores do Ciro, amarrem-se no mastro. Para o barco não jogar a gente para fora da tempestade, a gente se amarra no mastro. O mastro são nossas convicções, o mastro são nossas ideias. A gente não está aqui para defender só o Ciro, a gente está aqui para defender o Projeto Nacional de Desenvolvimento com um monte de ideias sobre como tornar esse país mais justo e mais próspero. E para a gente fazer essas ideias serem discutidas e aceitas como a gente fez e pautou todo o debate político do país, a gente precisa que Ciro Gomes tenha a maior quantidade de votos possíveis no primeiro turno. O que isso tudo quer dizer? Vamos concluir aqui. Hoje, a gente acredita que já haveria empate entre Lula, não é segundo turno, é empate entre Lula e Bolsonaro. Além disso, nós estamos vendo o efeito da campanha negativa e da lembrança de todos os escândalos de corrupção que foram reais do PT. E o meu amigo Tico, não cai nessa, cara. Essa eleição já não tem mais nenhuma possibilidade de ser decidida no primeiro turno. Essa eleição vai ser decidida no segundo turno. E essa estratégia do PT com o Ciro é suicida.
ela está aumentando o número de proporção de votos no Bolsonaro dentro do Ciro, como o Datafolha mostrou e o BTG mostrou. Isso não é culpa nossa, isso é culpa da mais violenta e criminosa campanha de desconstrução da imagem, muito pior que com a da Marina, que o PT, os seus blogs e seus influencers estão fazendo em relação ao Ciro. Isso está gerando uma situação insustentável para o PDT. Por exemplo, eventualmente, se a gente não conseguir destronar o Lula e chegar ao segundo turno ou o Bolsonaro. Então, o voto, meu amigo, nesse primeiro turno deve obedecer a outra lógica e a campanha deve obedecer a outra lógica. PT apresenta propostas para o povo brasileiro, apresente programa de governo, se comprometa com o que vocês vão fazer no poder, como o Ciro fez. Essa é a lógica do primeiro turno, e vocês vão votar na melhor proposta, para dar força para essas propostas, para ou chegar ao poder ou serem aceitas pelos outros candidatos no segundo turno. Para com esse negócio de escolher o menos pior, para se livrar do pior. Chega, vote no melhor, vote com a sua consciência, porque essa eleição, meus amigos, já vai estar no segundo turno. E se Deus quiser, e nosso trabalho e seu voto permitir, o Ciro ainda pode estar lá.